noite, queridos irmãos, amigos. Estamos felizes em mais uma quarta-feira juntos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo no Centro Espírita Caibar Schutel de Pompeia. Hoje faremos uma leitura do capítulo 8, item 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Está em Mateus. Item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Queremos salientar neste estudo a força da palavra e da verdade. Para estudar esse item aí, eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis, o Evangelho segundo Lucas, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, um olhar sobre o Evangelho de Beatriz Carvalho. Para darmos início, vamos fazer então a prece inicial. Deus, Criador da vida, que está sempre presente, nos envolva com teu amor. Jesus, permita-nos a que o nosso falar seja embasado no bem, possa afagar os corações com ternura e sabedoria. Pedimos também o auxílio dos amigos espirituais do grupo Caibar Schutel. Reflexão ao Evangelho. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disse: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? A questão era a tradição. Pois eles não lavam as mãos quando tomam as refeições. Jesus respondeu: E vocês obedecem à lei de Deus, honrando seu pai e sua mãe? Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Grandes problemas as ordenações do homem, se não forem alinhadas com o Evangelho. Observem neste item 8 este parágrafo. Depois, tendo chamado o povo, ele lhes disse: Escutai e compreendei bem isto. Escutai, ele alerta, escutai. Ele chama atenção para ouvir a palavra. Não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Em Lucas diz: Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouves. Ele chama, ele alerta. Vede, pois, como ouves. Como é importante falar, mas saber primeiro ouvir. Vamos acompanhar com muita atenção o Evangelho de Jesus, que ensinou e compartilhando com os irmãos, porque é assim que aprendemos, ouvindo o entendimento de cada qual. Nas trocas de entendimento, recolhemos palavras que não captamos. Algumas entram em nosso ouvido,
outras são retidas em nossa mente e outras voam. O que falta a nós para o entendimento nos faz cegos de olhares, sendo que temos olhos de ver. Então, não importa ter olhos de ver, se nós não ouvimos direito e não raciocinamos, não prestamos atenção, daí os olhos não veem também. Comecemos com a importância das palavras. A palavra é verdadeira? É falsa? Mas sabemos avaliar o que é verdade? Quanto questionamento e quantas atenções. Mas tenho certeza que as palavras simples e amorosas do dia a dia sabemos identificar porque sentimos. Sentimos porque estas palavras chegam até nós com sentimentos. Em Lucas diz: a palavra é vigoroso fio da sugestão, e o Evangelho alerta: escutai e compreendei. É por ela que recolhemos os sentimentos dos grandes orientadores. Então é pela palavra que recolhemos os sentimentos e os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade. Na tradição oral, toda espécie de informação no plano evolutivo a partir do dia a dia. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Segundo ouvimos, nossa frase pode semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Nas palavras de Jesus, não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca. Portanto, palavras que vieram do coração sublimam, e da boca nem tem sentimento nenhum. Ele advertiu, porque conhece o ser que está falando, e o que lhe saíam pela boca estava cheio o coração e chama a atenção. Hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. São situações passadas que se fazem presente. Estas situações ainda nós temos em nosso meio. Como é importante saber como falas, é também importante saber como ouves. Segundo o que ouves, e traduzindo em palavras, podemos semear o bem ou o mal. No templo doméstico ou fora dele, ouvimos apreciação acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas sobre a conduta alheia. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando. Saibamos nós lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor, a fim de que a língua traduza o idioma da compreensão, da paciência, do otimismo e da verdade. Voltando a falar no sentido da palavra verdade, é outro tanto a ser esclarecido. Jesus sempre ensinou com palavras firmes e no lugar certo. Na passagem em que Pilatos lhes pergunta: logo tu és rei? Jesus responde com palavras verdadeiras. Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta: o que é verdade?
Nem era uma pergunta, era uma exclamação. Jesus permaneceu calado. Tanto aquela época, ainda hoje, é-nos difícil o entendimento claro, pois nós terrenos permeamos com a verdade, ora sendo e ora não sendo. Mas o que o Evangelho nos diz? Em Jó, no capítulo 8, parágrafo 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Em diálogo com Pilatos, Jesus afirmou ter vindo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que já estivesse preparado e em condições de perceber, ouviria a sua voz e distinguiria os seus sentimentos e a sua face. Tudo já está fixado na memória. Ouvindo bem, o bem se faria, entendendo que cada um de nós, em evolução diferenciada, não estaria com toda a verdade, mas conscientemente procura em viver a verdade. A verdade nos libertará ao nosso conhecimento. A verdade de pensamento, que vem da mente, a verdade do coração, que expressa o sentimento, e liberdade, impulso para a ação. O conhecimento da verdade, como está vinculado à evolução do espírito, a tudo irá abranger. O que no momento se nos apresenta oculto, revela simplesmente falta de capacidade nossa para sua compreensão. Em verdade vos digo, expressão muito usada por Jesus em todo o Evangelho, e expressa uma realidade ampla e seguramente conhecida, tendo assim uma força semelhante a um juramento, pois era assim a preocupação do Mestre, tendo como objetivo nos libertar através da verdade, do amor e da moral. Nosso entendimento se desenrola na conscientização da moral e do amor. Esse fato lembra bem o que Jesus sempre diz e nos demonstra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quanto nos falta ainda neste mundo para nos libertarmos do mal? Seus ensinamentos constituem um caminho e, ao percorrê-lo, estaremos conhecendo as faces cada vez mais sobre a verdade. O que acontece com a humanidade que ainda persiste no mal? Prestemos atenção também em cada um de nós, em questão do mal, dos princípios do bem. Estudando Lucas, no capítulo 11, versículo 10, diz: pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Importa, contudo, fez bem, como dissemos anteriormente, o pensamento traduzido em ação dentro da realidade da verdade. Portanto, aprenda a conduzir a sua mente, a nossa mente, para onde você deseja ir, em vez de deixar que ela vague por aí sem foco e sem direção. Quem procura o bem, encontra o bem. Quem procura o mal, encontra-o também. A vibração desses pensamentos haverá de encontrar quem procuras. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma dos seres que nos rodeiam.
podem observar os que procuram pessoas malfazejas, os ouvem em seus apelos. E do que falam? De seus sentimentos, que saem do interior, onde sua mente criou a imagem, a crença que todos os homens são desonestos. Assim, estes de má crença, não possuindo aspirações do bem, acercando-se, desconfiados dos agrupamentos religiosos, por exemplo, tudo que analisam é pela má-fé. Assim se acolhem, se nutrem dos propósitos inferiores, mas nada encontram, só desilusões. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Cuidemo-nos, porque ainda na esfera terrestre, a caçada ao mal é sempre pronta. A pesca do bem não é tão fácil. Muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. O mestre nos afirma: quem busca, acha. Leon Denis descreve também: o homem que vem a este mundo para agir, conquistar novos méritos, deve olhar para a frente e não para trás. Diante dele, abre-se cheio de esperanças, de promessas, o futuro. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as pressões, de todo o peso, estende um véu sobre o seu passado. Por isso, devemos ser gratos a Deus. Providência infinita, que aliviando-nos da carga das recordações, nos auxilia em sua reparação menos amarga, e com Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Assim, terminamos a nossa fala e passaremos então para a prece final. E assim, agradecidos que estamos, Senhor Deus, Criador do Universo, encerramos o nosso pensamento com as bênçãos de Jesus, espalhando as pétalas de amor que energiza os corações de todos. Todos e a todos desejamos que sejam amparados, que tenham saúde, muita luz com Jesus. Muito obrigado, que assim seja e tenhamos todos uma boa noite.